Amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Otaku, ou canal Campeão. E hoje, pessoal, de nós indicarmos e falarmos de uma obra sensacional, uma obra de terror, uma obra inédita que nós iremos falar hoje aqui para vocês, que tem até adaptação nela na Netflix. Vamos falar de Sweet Home, no qual o nosso protagonista, o nosso herói, vai ter que lutar contra monstros indomáveis com sede de comer carne humana. Damn! Quer saber o que vai acontecer nessa belíssima webtoon? Quer? Então vem comigo que eu te conto agora. Olá pessoal, então hoje nós iremos falar de Sweet Home, uma webtoon que tem monstros, uma webtoon de terror. Olha só que inédito, hein, gente? Sabemos, né? O canal Curiosidades Otaku traz para vocês notícias, informações, webtoons diferentes. Você já sabe disso, né? Então, informações diferentes, notícias diferentes e bizarras é aqui no canal Curiosidades Otaku. Então a história acompanha Chang Han-suk, um estudante de 18 anos de idade, recluso da sociedade. Sofreu muitos traumas, teve muitas perdas. Por isso ele é recluso, ele fica dentro de seu quarto, vendo um anime de Maria, né? Um anime muito fofinho, diga-se de passagem. Ele maltrata muito a sua família, sua mãe, sua irmã e seu pai. Eles humilham bastante ele. Ele os humilha, né, gente? Não ele humilha ele, tá? Só para deixar isso claro aqui para vocês. Como é que a cabeça do nosso protagonista funciona. Então, a família dele vai para uma viagem. Vai a mãe, o pai e a irmã nessa viagem. Chamam o nosso protagonista Chang Han-suk para participar dessa viagem. O nosso protagonista é claro que não vai. Nosso protagonista, ele desdenha dessa viagem. Ele fala para sua mãe, não, eu não quero ir. Pare de me incomodar. Essas foram as últimas palavras do nosso protagonista para a sua mãe, que subitamente caiu seu semblante, ficou triste e foi para a viagem e seguiu. Então, nessa viagem em família, no qual o nosso protagonista não estava, o seu pai estava dirigindo, veio o caminhão e bateu e infelizmente venham todos a morrer, todos a falecerem daquele trágico trajeto, daquele trágico acidente. O nosso protagonista ele ficou sozinho. O nosso protagonista agora só dependia dele. Mas como é que ele recebeu essa notícia? Quando ele recebeu essa notícia, ele não demonstrou nenhum sinal de remorso, nenhum sinal de tristeza. Muito pelo contrário, ele ficou indignado, porque seu pai tinha deixado alguns milhares de dólares. No dia do enterro, no dia do funeral, ele não foi lá chorar, ele não foi lá prestar as últimas condolências pela sua família, mas sim humilhá-los por ter deixado ele com pouco dinheiro. A família toda dele que estava lá ao redor ficou indignada com aquilo e o expulsou daquele lugar. Nosso protagonista então se via no mato sem saída. A vontade dele era de suicidar. Mas por que tudo isso acontece? Às vezes quando você olhar esse webtoon, você vai ficar muito constrangido, você vai ficar muito nervoso com o nosso próximo. Ô, caralho, tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Que inferno, cara. Tá me dando raiva esse negócio aqui. Mas você tem que entender o contexto. O que está acontecendo com ele para ele agir daquela forma? Que daqui a pouco nós iremos contar para vocês. Então, ele tem pouco dinheiro. Ele tem que sobressair. O pai dele tinha deixado pouco dinheiro para ele se manter. Então, ele vai para um complexo. Ele vai para um prédio velho, muito mal acabado, onde tem pessoas com pouca aquisição financeira, chamado greenhouse. Chegando lá, ele é recepcionado por um guarda, um monte de gente boa, né? Ele não é de falar, Chai é uma pessoa extremamente na dele. Então, ele vai fazer sua mudança. Chegando lá naquele apartamento, ele começa a ouvir sons, ele começa a ouvir o barulho dos seus vizinhos, porque lá, como o pessoal de baixa renda, você vai ver de tudo, né? Então ele vê uma moça que está lá, muito bonita, e essa moça, ela sai
E logo depois ele começa a escutar barulhos estranhos. Barulhos de gente fuçando na casa. Começa a ouvir vozes. Então, quando ele sai para fora, ele vê que o gatinho da vizinha estava morto. E alguém tinha matado aquele gato. O monstro, será? Naquela hora ele fechou totalmente o seu quarto. Ele ficou com medo, se escondeu, porque ele viu um braço de um monstro. E na televisão que ele via sua vizinha, que era uma atriz, mas que estava com a fisionomia de um monstro. Mas ele não entendia por que está acontecendo, o que está acontecendo aqui. Meu Deus do céu, assombração, monstros, o que é? O cenário típico de terror, gente. Cenário típico de terror. Você vai se arrepiar todo quando ver esse webtoon. Então, ali começa, naquele cenário, naquele lugar, naquele cafofo, começa a acontecer coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Então, ali vai começar então o movimento, gente. Um movimento chamado monstruosidade. A diferença de monstruosidade com os zumbis, ela é pequena. Porque os zumbis eles não têm ideia do que eles fazem. Só vai lá para comer o cérebro humano e pronto, eles ficam vagando igual bêbado na rua. Monstruosidades não. As pessoas viram monstros, mas as pessoas elas sabem o que estão fazendo ali. Elas sabem realmente o que está acontecendo ali. Elas sabem o que elas querem. Elas não vão partir para uma pessoa sem antes se defender, sem antes saber o que ela quer, diferente muito de um zumbi. Então esse evento monstruosidade está afetando toda a sociedade. A sorte que o nosso protagonista ele ficou preso no seu apartamento e tinha pessoas dentro daquele complexo ali que sabiam o que estava acontecendo e começaram a se defender também. Mas como? Uma monstruosidade, monstros matando humanos para comer, virando monstros. O que está acontecendo? O nosso protagonista ele tinha uma ideia formada na cabeça dele, que é de suicidar no dia 25, depois de passar o último episódio do anime da Maria, que ele tanto ama. Então ele tinha essa ideia. Mas vamos voltar ao porquê que o nosso protagonista ficava recluso. O porquê que ele agia daquele jeito com a sua família, com todos que estavam ao seu redor, a família que ele tanto ama. O nosso protagonista, ele é um menino que no ensino fundamental, ele é um menino normal, brincava, se divertia, fazia tudo que as crianças da nossa idade faziam. Mas, quando ele passou para o ensino médio, tudo mudou em sua vida. Você me pergunta o porquê? Eu vou te explicar. O fato é bullying. Nosso protagonista sofreu muito bullying, apanhou demais, sofreu várias humilhações. Naquele cenário, naquela escola, com aquele contexto, ele se fez recluir. Ele se excluiu de todo mundo. Ele ficou com medo. E isso é uma coisa que assola bastante a sociedade no mundo de hoje. Não no mundo de hoje. Hoje as coisas são mais fáceis de se bater, mas você pensa de 20 a 30 anos atrás, como é que isso era portado? Nosso protagonista não tinha ninguém a se recorrer. Um belo dia, ele chegou da sua escola cansado, apanhado, sofrendo bastante humilhação, e viu a sua irmã desdenhando dele para outra garota, falando que ele não era irmão dela, que ele tinha vergonha dela. Aquilo foi um balde de água fria para o nosso protagonista, que ele se excluiu de tudo por conta disso. Ele não quis saber mais de ninguém, ele queria saber do anime, no dia de suicidar. É isso que ele queria. Então, por isso que ele agia dessa forma. O mundo estava todo preto para ele. Então, o nosso protagonista já tinha a data certa de suicidar quando ele mudou para esse complexo. Mas quando os monstros vieram, tudo estava mudando. Ele tinha que sobressair de um jeito, ele tinha que sobreviver. Mas por que ele ia sobreviver sendo que ele queria suicidar? Quais os efeitos da monstruosidade? Os efeitos da monstruosidade, ela é simples. Ela sangra o nariz, você tem dor de cabeça constante e dentro do subconsciente aparece um outro eu dentro de você. O outro eu que realmente é aquela pessoa, gente, que
você está fazendo alguma coisa que não é do seu condiz. Esse outro eu, esse outro monstro que está na sua cabeça, faz você querer ver os seus sonhos. Qual o seu sonho? Às vezes você não pode realizar seu sonho no seu mundo físico, no seu mundo atual, mas no seu subconsciente, a pessoa pode virar esse sonho, a pessoa pode ter esse sonho. Então, quando a pessoa dá ouvidos ao subconsciente, ao monstro que está dentro do seu consciente, a pessoa ela vai virar o monstro. Isso que acontece. Não é um vírus, não é nada que aflinja, não é um alien que a pessoa vai injetar dela para você virar o monstro. Não. É isso que acontece. Isso que acontece. Então, dentro daquele complexo, dentro daquele cafofo, né? Daquele cortiço, que lá parece um cortiço, acontece então o efeito da monstruosidade. Então os moradores têm que se unir para lutar contra essas monstruosidades. Então alguns deles se fecham, alguns deles começam a montar grupos contra, barricadas contra esses monstros. É lógico que gente bastante morre, é uma coisa bizarra. Muita gente vai transformando em monstros. Então, nosso protagonista se junta com a Jetsu e o nosso Ron. O Ron é o gente boa, né? Que é o religioso que tem. Usa a espada. E a Jitsu, né? Que é uma garota muito simpática, muito bonita. Ela é uma música, ela fica tocando contrabaixo. Então, ela também se une a eles. E os três ali vão se interagir ali, vão tentar ajudar as outras pessoas que estão embaixo daquele cortiço, daquele prédio, que está tendo o efeito da monstruosidade ali. Os monstros estão atacando, estão matando todo mundo ali. E tem outras pessoas que estão embaixo do subsolo. Então eles vão ter que unir essas pessoas ali para poder matar esses monstros. Pois todo lugar, não somente ali, está tendo monstros. Então, para vocês verem como é que essa situação tá, né? Um efeito pós-apocalíptico aí. Mas o que muitos não sabem é que o efeito da monstruosidade afetou o nosso protagonista Shan Hensuke. Mas tem um porquê. O nosso protagonista ele não tem nenhum desejo comum, ele não tem nenhum sonho. Então ele não deixa esse subconsciente, esse monstro afetar ele para ele virar, se tornar um monstro de vez. Quando ele está se tornando um monstro, ele volta ao normal e tudo passa. Então, ali, quando ele junta com as outras pessoas, os outros moradores ali do prédio ali, eles descobrem que ele está sendo o efeito de monstruosidade, que ele está tendo essa transformação, mas ele consegue se conter, ele é o único que consegue se conter. Então eles acham uma carta ali, o bode expiatório, será? Talvez? Eu acho que não. Mas eles acham uma saída com o nosso protagonista ali. Porque o nosso protagonista, quando ele vai lutar contra o monstro, se ele estiver com a ajuda do monstro dentro dele, ele não vai se machucar. Ele não vai. Então ele pode lutar contra os monstros, ele pode se machucar, ele pode até quase matar, que o monstro que está dentro dele não vai deixar ele morrer. Então essa é a carta na manga para eles fugirem daquele lugar. Mas o que será que vai acontecer depois? Será que eles vão descobrir quem está por trás dessa monstruosidade? Deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa obra, hein? Gente, chega aqui ao final do nosso vídeo. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham um excelente dia ou tarde, boa noite. Tchau. Obrigado.